lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Thazinho tá aqui comigo. Eu comecei a gravar antes e começou a pular em mim aqui pedindo colo. Ele tá aqui comigo. Vou deixar aqui. Sumi, né, do canal. Estou aparecendo aqui após alguns dias sem vir aqui no canal. Mas é porque tá acontecendo algumas coisas assim na minha vida. E eu tô precisando dar uma organizada, sabe? Mas mais pra frente vocês entenderão essa minha função aí. Mas tô de volta, graças a Deus. E como vocês viram no título, né, do vídeo, sim, eu recebi um grande milagre. Eu recebi uma bênção de Deus muito grande. E eu não poderia voltar aqui pro canal com um vídeo assim tão importante como esse. E hoje eu me sinto muito agradecida a Deus, tá? E eu não vou ficar demorando, enrolando, falar qual é o milagre, não. E eu vou falar logo agora no início. E ele tá me vendo, ele tá me olhando ali no celular, que bonitinho. E eu não vou demorar assim pra falar e falar muito depois, só no final falar, não, eu vou falar logo. E esse testemunho, ele foi gravado na igreja também, só que foi assim, eu não contei muitos detalhes, porque, gente, eu não ia ficar 2 horas falando na igreja o meu testemunho, né? Não que eu vou falar 2 horas agora, tá? Eu recebi uma grande bênção de Deus, que foi, eu fui curada da minha insônia. Sim, fui curada da minha insônia, glória a Deus. Foi na festividade de aniversário da minha igreja, em que eu recebi uma oração do pastor. E a partir daquele domingo, foi no último dia da festividade, e a partir daquele domingo, eu não tive mais insônia. Eu lembro que eu cheguei em casa, e eu culto à noite, né? E aí eu cheguei em casa e falei assim, eu vou tomar um remédio pra dormir. Aí eu falei assim, não, eu não vou tomar meu remédio pra dormir, porque eu recebi uma oração e eu tenho que crer nisso, que eu estou curada da minha insônia. Já tive, já recebi orações antes, mas Deus quis, né, que fosse naquele dia, naquele domingo. E aí eu deitei, sem tomar remédio. E aí eu acordo de manhã. E eu até chorei. Eu falei assim, gente, eu não acredito nisso. Quando eu falei não acredito nisso, gente, não é que eu não tenha fé em Deus. É porque foram muitos anos, sabe? E aí eu dormi a noite inteira. E aí a outra noite, e a outra noite, e a outra noite, e até hoje estou dormindo sem remédio. E eu acredito também que junto com a insônia foi a minha ansiedade. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo que eu ia começar um tratamento para ansiedade. E eu acredito que junto com a insônia foi a minha ansiedade, porque muito da minha insônia era por causa da ansiedade. Mas eu creio que eu fui curada também da ansiedade. E deixa eu falar um pouquinho pra vocês, essa minha história aí, né, de 20 anos de insônia. Eu nunca tinha feito a conta. Quando os médicos me perguntavam, e as pessoas me perguntavam, eu falava assim, tem muitos anos que eu tenho insônia. E aí, naquele domingo, não por acaso, né, eu fiz as contas e 20 anos. Gente, eu me lembro de quantas vezes eu sempre dei aula de manhã e quantas vezes que eu deitei na cama, eu acordava às 5h30, eu deitava na cama, passava a noite todinha em claro, rolando de um lado pro outro, e às 5h30 eu levantava sem dormir. Eu ia pra escola dar aula virada. Não foi uma vez, nem 2 vezes. Foram muitas vezes.
E eu sempre usei despertador, né? E até depois que eu aposentei, eu falei, gente, eu não quero saber de despertador mais. Porque foram 25 anos, né? Um ano eu dei aula à tarde. Então, de manhã foram 25 anos usando despertador, 5h30 da manhã. Eu falei, quando eu aposentar, eu não quero mais. Eu não quero mais despertador. E mesmo não dormindo, eu quis descer. E mesmo não dormindo, eu deixava o despertador ligado, porque meu sono sempre vinha, assim, 5h30, 6 horas, é que vinha um sono terrível, sabe, assim. E aí eu deixava ligado, porque se eu não deixasse o despertador ligado, com certeza eu ia dormir, porque vinha um sono muito forte essa hora da manhã. Então, gente, muitas vezes eu fui virada, assim, fui trabalhar virada, fui trabalhar sem dormir. E a minha insônia, ela teve assim, durante todos esses anos, eu não comecei assim, de uma hora para outra não dormi, não foi assim, foi progressivo. Então, às vezes, começou assim, eu dormia poucas horas, sabe? Tipo assim, eu dormia e acordava, vamos supor, 3 horas, 4 horas, eu não dormia mais. E depois, durante alguns dias na semana, o tempo pulou no tripé. Perdoe quem tem labirintite. E depois passou, assim, alguns dias na semana. Aí depois foram aumentando os dias que eu não conseguia dormir, que eu dormia pouco. E aí depois passou assim, eu não dormia nada, sabe? E aí foi aumentando. Então, no início, se eu tomasse um chá, por exemplo, de camomila, eu dormia. Aí depois o chá passou a não fazer efeito mais. E aí depois eu comecei a tomar remédio de farmácia, assim, tipo maracujina, assim, não estou indicando, tá, gente? Eu só estou, assim, relatando. Tipo maracujina, então eu tomava e conseguia dormir. E depois eu não conseguia. Foi passar o efeito, né, daquele remédio. E depois de algum tempo eu já não conseguia dormir mais. E aí eu fui para o floral. O floral eu fiquei bastante tempo, tá? Tomando floral. E foi muito bom pra mim. Muitos anos eu tomei. Só que ele passou a não fazer efeito mais. E aí eu falei assim, não, eu não posso ficar sem dormir. Eu não aguento mais ficar sem dormir. Gente, o sono, ele afeta tudo, tá? Ele afeta em tudo a nossa vida. É uma vida sem qualidade. Você não tem qualidade de vida quando você não dorme. Né? Inclusive até atrapalha no emagrecimento, né? Porque eu luto com a balança desde os 18 anos. Então, atrapalha muito no emagrecimento, enfim, tudo, concentração, tudo. Eu tinha muita dor de cabeça, sabe? Vários sintomas assim. Aí eu falei, gente, eu não posso mais continuar assim. E aí, depois de relutar bastante, porque a gente reluta, sabe? Pra ir ao médico especialista. E aí depois eu comecei a ter ansiedade, muito ansiosa. E aí já chegava de tarde, começava a escurecer, eu já ficava naquela ansiedade, eu não vou dormir, sabe? Aí uma coisa foi puxando a outra, eu falei assim, não, eu tenho que procurar um médico. Foi até quando eu gravei o vídeo, que eu vou deixar o link aqui, eu tô repetindo, né, eu já falei isso. E eu fui procurar um psiquiatra, eu falei assim, não, gente, eu preciso de ajuda médica, eu não posso ficar mais assim. E aí foi todo aquele processo, eu comecei com remédio de tarja preta muito forte. E 3 remédios. E agora eu já tava no desmame, né, que a gente fala. Eu já tava só com um remédio e com a dose bem baixa, eu já conseguia dormir. Mas eu ainda estava para dormir, eu tinha que tomar remédio. Não os 3 do início, e doses altas. Era um só, mas eu precisava do remédio para dormir. Então, na primeira noite que eu dormi e que eu não acreditei, eu falei assim, gente, eu dormi, sabe? Eu dormi. E aí vocês podem me perguntar assim, Cândida, né? Perguntar pra mim, perguntar pra Deus também, por que tanto tempo? Por que só 20 anos depois? Né? E a gente não deve questionar Deus. Porque, gente, tem barulho de moto aqui, tá? Deve sair no vídeo. A gente não deve perguntar a Deus, questionar a Deus por que aquilo. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo.
a hora certa, o momento certo. Eu perguntei, não perguntei para Deus, Deus, por que só agora? Não, eu perguntei para mim. Cândida, por que só agora? Por que só agora você recebeu o milagre? Né? E aí eu encontrei a resposta na Bíblia. Como tudo na vida, todos os nossos questionamentos, todas as nossas dúvidas, a resposta está aqui, ó. A gente encontra aqui. Todo e qualquer assunto que você tem alguma dúvida nele, aqui está a resposta, tá? Para quem não tem hábito de ler a Bíblia, é só colocar assim no Google o que você quer, o que você está precisando, que com certeza virá um versículo com aquela situação que você está querendo ouvir uma palavra de Deus, sabe? Então, se você não tem um hábito, é só procurar no Google, tá? Coloca uma palavra-chave e com certeza virá o versículo para vocês. E eu encontrei a resposta de por que tanto tempo em Mateus 21, 22. Diz assim a palavra do Senhor: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Crendo, o recebereis. Cândida, você não tinha fé? Então, onde significa isso que você não tinha fé? Tinha fé sim, sabe, gente? Deus sempre foi o Senhor da minha vida. Eu nunca tive outro Deus. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre fui uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus. Só que eu passei a servir a Deus verdadeiramente. E eu ainda tenho uma longa estrada pela frente, sabe? De aprendizado, de obediência a Deus. Eu tenho um grande caminho ainda pela frente para trilhar. Mas verdadeiramente eu comecei a servir a Deus de todo o meu coração o ano passado. E eu reconciliei com Jesus na igreja, porque eu já tinha levantado a mão para Deus, eu já tinha aceitado Jesus. Eu não cheguei a ser batizada, tá? Mas eu serei batizada em nome do Senhor Jesus. Mas eu falei com o pastor assim, eu quero me reconciliar com Deus. Então eu fui lá na frente, né? E o pastor orou por mim e falou que eu estava ali para reconciliar com Deus, que eu estava voltando para Deus, eu estava voltando para Jesus. E bastou isso. Bastou a mudança em mim. A mudança foi em mim. Foi quando eu me reconciliei com Deus e verdadeiramente resolvi servi-lo, sabe? Eu sirvo como Ele merece? Não. Eu tenho muita coisa para mudar, muita coisa, sabe? Mas Deus conhece o nosso coração e Ele sabe a nossa verdade. Ele sabe o que está passando aqui dentro. As pessoas de fora, elas me julgam, né? Porque ela não conhece a nossa verdade. Só Deus conhece a nossa verdade. Porque Deus vai aonde ninguém mais pode ir, né? Ele nos fez, então ele nos conhece. Então ele sabia ali, quando eu fui à frente da igreja para me reconciliar com Deus, Ele sabia a verdade do meu coração, sabe? Então a partir daquele dia eu estava apta a receber esse milagre. Por quê? A minha fé antes era menor. Eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas crendo o recebereis. Eu acreditava em Deus sim, mas a minha fé era pequena. E a partir do momento que eu reconciliei com Deus, falou assim: eis-me aqui, Deus, eu estou voltando para sua casa, eu quero te servir. E aí Deus viu a minha fé. E eu tô dando esse testemunho aqui, pessoal, porque o testemunho é muito importante. E quando ele vem, quando você vê um testemunho distante de uma pessoa que você não conhece, você já se sente comovido, sabe? E a sua fé aumenta quando você vê o testemunho. Você fala assim: não, se aconteceu com essa pessoa, vai acontecer comigo também. Mas quando o testemunho é perto de você, a pessoa tá do seu lado, assim, a fé aumenta muito. E é por isso que eu estou aqui hoje, sabe? Para dar esse testemunho para vocês. Esse testemunho é muito importante. Então, qualquer bênção, milagre que vocês recebam de Deus, passa isso para frente, não guarda para você,
Dê o seu testemunho, porque o testemunho, ele aumenta a fé nas pessoas. E teve um testemunho na igreja, e ela falou que ela, no testemunho dela, né, ela tomava durante muito tempo ela tomou remédio para epilepsia, e ela ficava mais no hospital do que em casa. E aí um dia Deus operou esse milagre nela, e ela não precisou mais tomar remédio, ela jogou todos os remédios fora e nunca mais teve crise, nunca mais precisou de remédio. E eu ouvindo aquele testemunho, eu sentada, eu lembro que eu segurei para não chorar, porque eu sou chorona, e eu falei, é o mesmo Deus. Então o milagre que ele realizou nela, ele vai realizar em mim. E eu peguei essa palavra, eu peguei esse testemunho, e a minha fé aumentou demais, sabe? E por coincidência, que não é coincidência, porque nada na vida é coincidência, gente, eu tô falando demais, já tem 17 minutos. Mas, desculpa se o vídeo ficar muito grande, tá bom? Eu tava lendo no devocional, eu tava lendo Jó. E aí, Jó, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde. Então, naquele momento crítico dele, de tanta perda, ele falou assim: eu creio que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará ao meu favor. E eu peguei aquela palavra, eu peguei aquele testemunho, e eu peguei essa palavra de Jó. E eu falei, o Deus que fez o milagre na vida da irmã, né, da igreja, é o mesmo Deus que eu sirvo, ele vai realizar esse milagre. E o mesmo Deus que se levantou a favor de Jó, ele vai se levantar ao meu favor. E eu acreditei nisso. E eu me agarrei nessas duas situações, sabe? E a minha fé aumentou demais. E aí, no tempo de Deus, né? Quando a minha fé aumentou e quando eu resolvi servir a Deus verdadeiramente de coração, eu recebi esse milagre. Então, gente, eu tô aqui para testemunhar isso. Eu recebi o milagre, eu fui curada 20 anos depois da insônia. Então, não deixa de acreditar. Não deixa de acreditar. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de Jó, o mesmo Deus de tantas pessoas da Bíblia do passado, é o mesmo Deus. Ele continua fazendo milagres. E hoje essa amiga de vocês aqui é uma testemunha assim, viva de que Deus continua fazendo milagre nesses nossos dias, tá? Então eu vim aqui testemunhar essa minha bênção, testemunhar esse meu milagre com vocês. E tenha fé. Não perca a esperança. Não perca a esperança. O seu milagre vai chegar. Só creia. Creia de todo o seu coração, de toda a sua alma, que Deus é poderoso para operar milagres. Operar milagres na minha vida e na sua vida. Tá? Eu vou terminar esse testemunho por aqui. E agradecida, muito agradecida a Deus. E fica aí essa palavra. Que Deus ainda faz milagres nos nossos dias. Beijo. Fica com Deus. Toda a honra e todo louvor deve ser dado a Deus. E os vídeos voltarão aqui no canal, em nome de Jesus, com algumas novidades que aí eu vou compartilhando com vocês ao longo dos próximos vídeos. Fiquem com Jesus. Tchau, até o próximo vídeo.